Olá pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite a todos. Nós vamos dar prosseguimento ao estudo da remessa necessária, reexame necessário ou duplo grau obrigatório aqui no módulo do procedimento comum da tutela cognitiva de jurisdição. No último vídeo, falando sobre a remessa necessária, nós vimos que ela está situada aí no artigo 496 do CPC, analisamos o seu caput, vimos as partes que mais nos interessa do caput, né? A produção de efeitos, a remessa necessária como uma condição de eficácia, portanto. Fizemos a ressalva lá do artigo 14, parágrafo 3º da Lei do Mandado de Segurança e vimos que a hipótese é de um duplo grau de jurisdição obrigatório ou remessa necessária, reexame necessário, sendo equivocado, portanto, chamar de recurso de ofício, recurso obrigatório, apelação de ofício, apelação obrigatória, recurso necessário, são expressões equivocadas. E aí ficou para o vídeo de hoje faltando tratar das hipóteses de cabimento. Já tendo entendido no que consiste essa tal dessa remessa necessária, esse tal desse reexame necessário, vamos ver as hipóteses de cabimento. Eu já havia lhes dito no encontro passado que não são todas as sentenças, né? São as sentenças que, como nós veremos aqui nos incisos 1º e 2º, são sentenças desfavoráveis ao interesse da fazenda pública em juízo, né? Mas antes de tratarmos de cada um dos incisos, eu quero recordar que no próprio 496 nós temos exceções. Parágrafo 3º, parágrafo 4º são exceções de natureza quantitativa, de natureza qualitativa, que nós trabalharemos no próximo vídeo. Então não são todas as sentenças. São sentenças em desfavor do interesse da fazenda pública. E mesmo as sentenças desfavoráveis à fazenda pública, ainda assim, não são todas. Porque nós temos as exceções dos parágrafos 3º e 4º. Então, naturalmente, o vídeo anterior é complementado por esse e esse vai ser complementado pelo próximo. É importante. Os senhores não podem achar que são todas as sentenças desfavoráveis ao ente público. Não é. Ok? Como nós veremos. Bom, então vamos lá. Vamos às hipóteses de cabimento. Quais são as sentenças que estão sujeitas ao duplo grau obrigatório de jurisdição? Inciso 1º. Sentença proferida contra a União, os Estados, o Distrito Federal, os municípios e suas respectivas autarquias e fundações de direito público. Quer dizer, a administração pública direta e indireta dos entes públicos em todos os níveis, né, em todas as esferas. União, Estados e Distrito Federal, bem como os municípios, com as ressalvas que eu lhes disse lá, dos parágrafos 3º e 4º. Tá? Então, essa é uma hipótese, como nós vimos, de mais uma daquelas prerrogativas da fazenda pública em juízo, né? Assim como a fazenda pública tem prazo em dobro, intimação pessoal, nós temos aqui a remessa necessária. Inciso 1º, não é toda a sentença, é a sentença proferida contra os entes públicos na administração direta e indireta, autarquias e fundações de direito público. Ok? A segunda hipótese de cabimento é a sentença que julga procedente, no todo ou em parte, embargos à execução fiscal. No vídeo anterior, nós falamos da Lei do Mandado de Segurança. Logo, eu lhes disse que nós temos aqui um módulo que trata de procedimentos especiais, inclusive do mandado de segurança. No vídeo anterior, nós falamos da característica da voluntariedade dos recursos. Por isso que é equivocado chamar de recurso obrigatório, contraditório. Eu disse que nós temos um módulo aqui que trata dos processos nos tribunais, dos recursos. E agora chegou o link com a tutela executiva. Nós temos aqui um módulo que versa sobre a tutela jurisdicional executiva. E os embargos à execução consistem justamente numa análise de procedimento executivo. Na execução fiscal, que é regida pela Lei 6.830 de 80, veja aí, a Lei 6.830 de 80 dispõe sobre a cobrança judicial da dívida ativa da Fazenda Pública e da outras providências. E aí, artigo 1º, a execução judicial para a cobrança da dívida ativa da União, dos Estados,
do Distrito Federal e dos municípios, suas respectivas autarquias, será regida por esta lei e subsidiariamente pelo Código de Processo Civil. Tudo isso aqui os senhores verão no nosso módulo próprio aqui de tutela jurisdicional executiva. Aí vejam, os senhores têm um mínimo entendimento aqui. Vejam o artigo 16 dessa lei, da LEF, né? Lei 6.830 de 80. O executado oferecerá embargos no prazo de 30 dias contados do depósito, da juntada da prova da fiança, da intimação. Não importa. Não importa nem o prazo, nem a forma como se conta o prazo. Aqui, o que eu quero pontuar com os senhores, quer dizer, não importa porque nós estamos vendo aqui, né? Lá na tutela executiva vai importar bastante, mas aqui, porque nós estamos estudando o inciso 2º do 496 do CPC, o importante os senhores perceberem é o seguinte: os embargos à execução fiscal são oferecidos pelo executado. Aí vocês podem dizer, mas professor, você não disse que a remessa necessária ela é um benefício processual da Fazenda Pública? São sentenças proferidas em desfavor da Fazenda Pública? Se os embargos à execução são movidos pelo executado, onde é que a Fazenda Pública está aí? É justamente. Veja, é uma sentença que julga procedente os embargos. Se os embargos são oferecidos pelo executado, é o demandado, significa que a Fazenda Pública é a demandante. Significa que a sentença de procedência do executado é desfavorável à Fazenda Pública, que é a exequente. E quem oferece embargos é o executado. A Fazenda Pública é o sujeito ativo na execução. O exequente, é como se fosse aqui na tutela cognitiva o autor. E o executado é aquele sujeito passivo, é o demandado, é como se fosse aqui na tutela cognitiva o réu. Então, quando a sentença é favorável ao réu, nos embargos, e aí só para complementar o seguinte, por que você fala aqui sentença proferida nos embargos? Porque os embargos é uma forma de defesa sui generis, vão trabalhar isso melhor lá na tutela executiva, mas é uma forma sui generis de defesa que gera um processo autônomo. Então, por isso que nós temos uma sentença nos embargos, que é diferente da sentença na execução. Então, a sentença nos embargos, que são favoráveis ao executado, por via de consequência, são desfavoráveis à Fazenda Pública. Então, meu trabalho hoje aqui era fazer os senhores entenderem as hipóteses de cabimento, inciso 1º e 2º do 496. E aí, o inciso 2º, ele fala aqui, ó, de procedência dos embargos à execução fiscal. Só que lá nesse módulo da tutela executiva, eu tenho que falar aqui, mas lá os senhores vão ver melhor, que dentre as defesas do executado, além dos embargos à execução, ali na execução fiscal, nós temos uma outra figura que é a exceção de pré-executividade, ou a exceção de não executividade. E aí, não está previsto aqui no 496, inciso 2º, essa exceção de pré-executividade. Mas a jurisprudência do STJ, trago aí como exemplo, ó, o recurso especial 1.415.603, RESP 1.415.603, vejam, a jurisprudência do STJ é esse julgado aqui, ó, recurso especial 1.415.603, Ceará. É no sentido de aplicação por analogia da decisão favorável ao executado, na exceção de pré-executividade, também ser cabível a remessa necessária. Quer ver? Processo civil, execução fiscal, exceção de pré-executividade. Técnica de defesa que representa a criação jurisprudencial. Acolhimento pelo juízo de primeiro grau. Então, foi acolhido a exceção de pré-executividade, né? De qualquer maneira, uma decisão contrária à Fazenda Pública. O que fazer? Submissão ao reexame necessário. Somente quando a sentença rejeitar a impugnação, aí nós estamos tratando rejeitar a impugnação da Fazenda Pública. Esse artigo 475, inciso 2º, é do CPC de 73. Ó, necessidade de aplicação por analogia para conferir tratamento isonômico às partes em relação ao Instituto, que é justamente... Aí depois vocês continuam vendo a ementa aí, porque é grande, né? Mas aqui a aplicação por analogia, portanto, senhores, do cabimento da remessa necessária, nesse caso aqui do inciso 2º, é o 496, inciso 2º, além dos embargos à execução fiscal, também a exceção de
executividade. E aí a gente chega, só para deixar preparado para o próximo encontro, ó, 496, parágrafos 1º e 2º. Nos casos previstos nesse artigo, que acabamos de ver, as hipóteses de cabimento, não interposta a apelação no prazo legal, o juiz ordenará a remessa dos autos ao tribunal. E se não o fizer, o presidente do respectivo tribunal avocá-los-á. Então percebam bem, olha só, nós teremos a remessa necessária se não for interposta a apelação, que é um recurso, né? Veja como é que não pode chamar realmente de recurso necessário. Porque se a Fazenda Pública interpôs a apelação, o processo vai subir para julgamento pelo tribunal por meio da apelação, que é um recurso. Se não for interposta a apelação, o processo vai subir para julgamento não por um recurso, por esse instituto da remessa necessária. Okay? E se a Fazenda Pública vier interpor uma apelação parcial, uma apelação que não discuta tudo, vai subir tudo do mesmo jeito. A parte que a Fazenda Pública apelou por meio do julgamento do recurso. E o que a Fazenda Pública não apelou, que em tese transitaria em julgado, sendo cabível o reexame necessário, o tribunal vai julgar pelo reexame necessário. O juiz de primeiro grau deve mandar para o tribunal sempre que perceber que é uma hipótese aí de reexame necessário. E se ele não o fizer? Aí o presidente do tribunal pode, provavelmente provocado, avocar os autos. Parágrafo 2º. Em qualquer dos casos referidos no parágrafo 1º, o tribunal julgará a remessa necessária. Em qualquer caso, o tribunal vai julgar a remessa necessária. Ok? Bom, então, está visto aí as hipóteses de cabimento da remessa necessária, do reexame necessário, do duplo grau obrigatório. No próximo vídeo, como nós combinamos, nós vamos finalizar o estudo desse instituto, tratando das exceções, que são muito importantes. Que eu lhes disse, não são todas sentenças, são as sentenças desfavoráveis à Fazenda Pública. E mesmo assim, também não são todas as sentenças desfavoráveis à Fazenda Pública. Porque nós temos limitações quantitativas e limitações qualitativas previstas, respectivamente, nos parágrafos 3º e 4º desse artigo 496, que nós veremos no próximo vídeo, ok? Então é isso, pessoal. Fiquem todos com Deus e até a próxima.